bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal. Se você está chegando aqui a primeira vez, já te convido a se inscrever, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações. Veja que absurdo que esse suposto pastor estava fazendo. E eu quero só deixar aqui para vocês que não é porque uma pessoa ela acerta numa revelação, numa profetada, que essa pessoa é uma pessoa de Deus que você tem que confiar 100%. Porque o inimigo também ele tem as suas artimanhas. Lembra daquela mulher que adivinhou que Paulo, dizia Paulo que era um verdadeiro homem de Deus, ele se incomodou e ele expulsou aquele espírito imundo. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e falei que tinha uma mulher que estava ali, nem pregando ela estava, mas estava entregando um monte de profetada e não testificou. Eu vi que aquilo ali era um espírito imundo que estava falando através da boca dela. E uma pessoa chegou em mim para defender e falou, não, ela acertou tudo que eu passei, que eu estou passando e tudo. Então, assim, são pessoas que não têm o discernimento. E para isso nós precisamos pedir a Deus. Precisamos pedir ao Senhor que venha nos mostrar, abrir os nossos olhos espirituais e ler também a palavra de Deus. Porque Deus, quando quer falar conosco, Ele fala na palavra. Não que eu não creia nos dons espirituais, eu creio. Nós estamos vivendo um tempo e um momento do qual Jesus falou que surgirão muitos falsos profetas. E veja aí o que esse falso profeta estava fazendo. Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que gosta de correr atrás de profeta, profetado. Vamos alertar, tá bom? Beijo para vocês, fiquem todos na paz. O pastor Silvan da Silva, de 41 anos, que congregava em uma igreja lá na 312 de Samambaia. Ele gostava, e ele, segundo as pessoas que frequentavam a igreja dele, esses fiéis, ele tinha visões, ele recebia mensagens. E aí ele sempre passava essa história para as pessoas. E muitas pessoas, algumas das previsões que ele fez aconteceram. E aí as pessoas passaram a acreditar demais nele. E ele, a bem da verdade, era um grandíssimo sem vergonha. O que ele fazia? Ele chegava para alguma pessoa e falava, eu recebi uma mensagem que a sua mulher vai morrer. E aí, para você poder livrá-la da morte, nós temos que fazer um trabalho. Só que o trabalho dele era de cunho sexual. E aí, várias vezes ele fez isso pelo... Trata de atos sexuais. Já em relação às extorsões, os alvos se limitavam basicamente em vítimas mulheres, do sexo feminino. Inclusive uma, que a gente tem aqui o registro, fez uma transferência, um importe de R$20 mil, pois estava com medo de que seus familiares viessem a ter algum prejuízo na saúde, alguma doença ou até mesmo o falecimento de algum ente querido, porque o pastor disse ter recebido essa visão e que para que isso não acontecesse, ela teria que fazer essa transferência. Até o momento a gente tem conhecimento de 5 vítimas, entre extorsão e violação sexual mediante fraude, mas também a gente tem conhecimento que há outras vítimas que ainda não se sente encorajada a dar aqui o seu depoimento. Tem vítimas que ainda são menores, mas essas também preferiram não se identificar. Ele foi preso onde, doutor? Ele foi preso na residência, que ele estava morando recentemente, na região de Vicente Pires. O que aconteceu? Por que estás assim? Triste abatido, querendo parar. O que aconteceu? Pra querer desistir. Então, ele vai responder pelos crimes de violação sexual mediante fraude por ao menos 15 vezes, extorsão, pode pegar até 17 anos de prisão. Mas as investigações continuam? Continuam, principalmente a gente espera receber novas informações que venham a dar mais elementos para que a gente possa estar levando ao completo entendimento dessa situação e desses abusos que o pastor cometia. Olha só, Nicole, ele tinha visões, só que agora ele vai ter visão, sabe de quê? Da grade da cela, da porta da cela se abrindo e fechando.
Essas visões ele vai ter agora, porque era um cara pernicioso, extremamente covarde, né? Porque as pessoas acreditavam nas visões que ele tinha. Ele jogava essa conversa: não, eu tive uma visão que o seu parente vai morrer. E aí ele acabava violando sexualmente ou violentando sexualmente alguns membros da igreja, geralmente os homens. Das mulheres ele tirava dinheiro, ele extorquia financeiramente. Então a investigação está em andamento, né? A Polícia Civil continua trabalhando para poder descobrir mais vítimas. Teve gente que foi vítima, mas não quis fazer ocorrência, não procurou a delegacia, até pela vergonha, né? Até pelo que aconteceu de vergonhoso com essa pessoa. Essas pessoas não procuraram o doutor Marcos, doutor Gleice, os delegados lá da 26ª ou de outra delegacia, porque ele congregava na 312 de Samambaia. Ele morou um tempo na região de Samambaia, agora ele estava morando em Vicente Pires. Provavelmente com a grana que ele tirou da galera, ele conseguiu alugar uma casa em Vicente Pires. Ele estava residindo lá, inclusive foi o local que ele foi preso pelas equipes da Polícia Civil, pessoal da 26ª DP. Então quem foi vítima, procurar a delegacia, procurar aí a polícia. E mais uma vez, a Nicole já falou isso aqui, eu já falei, todos nós que trabalhamos, falamos sempre: gente, não existe nenhuma igreja que peça favores sexuais. Não